Boa tarde, Rogério, tudo bem? Bom, venho hoje aí trazer a apresentação do nosso projeto, tá? Você tem 4 terrenos de 8 por 15 e pretende fazer em cada terreno um par de casas geminadas, certo? Esse terreno, ele tem um desnível, tá? Que eu pretendo tratar dessa maneira aqui, ó. Nesse lado de cá, em relação à calçada lá em cima, temos 1,75 m de diferença de altura, ok? E aqui atrás, no lado de cá, em relação à parte de cima lá, a gente tem uma altura um pouco menor. A minha proposta é que a gente plane toda essa área baixa do terreno aqui, tá? Para que a gente possa fazer um sótão, um porão embaixo dessas casas, tá? Então essas casas ficam elevadas do solo, a gente não precisa fazer contenções, aterro, nada disso. A gente vai fazer as casas elevadas e as tubulações de esgoto todas por baixo, ok? Para que isso aqui não venha desbarrancar aqui a calçada para dentro do terreno e que também não tenha umidade, nem barro, nem terra embaixo desse porão dessas casas, a gente vai nessa área raspar com a máquina e deixar tudo plano, tá? No mesmo nível, 1,75 a 1,80 abaixo da rua de acesso das 8 unidades, tá? Esse aterro que a gente tirar daqui, a gente vai compactar ele lateralmente e fazer aqui, ó, uma contenção em 45 graus para segurar essa entrada aqui por onde o carro vai vir aqui em cima, tá? As entradas de garagem aqui serão por essa rua aqui por cima, tá? Então a gente vai segurar aqui, ó, essa diferença de altura aqui com uma espécie de laje inclinada. Então a gente vai raspar o aterro daqui para deixar embaixo das casas tudo com a mesma altura, esse porão ser padronizado, tá? Nessa área a gente vai planar, e a gente vai fazer um inclinado para segurar, vai colocar uma malha metálica e vai fazer um concreto aqui para poder essa área de baixo aqui ser toda concretada, ok? E embaixo das casas não ficar tendo bicho, umidade, água, nada disso, tá bem? A proposta é que a gente regularize essa parte de baixo do terreno e faça algo para conter esse peso aqui por onde o carro vai entrar nas unidades, tá bem? Falando em terreno, a distribuição desse terreno, né? Como dito, são 4 lotes, 1, 2, 3 e o quarto, cada lote pegando 2 casas, ok? A ideia é que do limite frontal do lote para dentro, nós tenhamos 6,15 metros, que é 15 de muro mais 6 metros de espaço livre. E aí a gente tem uma laje de 7,20 metros, tá, por dentro dos muros por 3,75. Então 7,20 por 3,75. Isso é a área do térreo de cada casa, tá? E nessa medida de 7,20 por 3,75 a gente tem sala na frente, cozinha no fundo, uma escada no meio com um lavabo embaixo, ok? E na área dos fundos a gente tem um pequeno quintal que dá antepenúltima casa, né? Da terceira aqui da esquerda para a direita para frente, a gente vai ter um alçapão com uma escadinha fixa para descer, acessar, pegar itens de manutenção da casa, fazer manutenção do esgoto embaixo da casa, enfim, né? Tem um porão embaixo dessas casas aqui. Essas 2 primeiras a gente faz um portão para a rua e dá acesso aqui pela rua lateral para que você faça um depósito seu e que os donos, os inquilinos dessas 2 primeiras casas não vão ter acesso a esse porão, tá? Você só tem acesso aqui pela rua. Como só tem 1,75 m, ainda vai ter viga, pilar por baixo, vai ser bem desconfortável de acessar, então não faria sentido eu acessar por aqui e ter 30 metros de profundidade que você não ia entrar e ir até lá no fundo para usar. Então deixei dessas casas aqui, né, das 6 primeiras aqui com acesso para as próprias casas e das 2 primeiras para você poder ter um depósito externo aqui pela rua para alguma coisa dos seus empreendimentos, tá bem? Bom, passando disso, temos as perspectivas das unidades. Eu vou direto na foto, tá? Vou botar aqui assim, ó. Pronto, aqui, tá? Eu criei um modelo, tá? Para que a gente pudesse ter as 8 unidades iguais, padronizadas, que assim a equipe, quando terminar a primeira, ela já sabe o que ela tem que repetir 7 vezes. Fica mais fácil, mais prático para a leitura do projeto, para a implementação do empreendimento, tá? Eu busquei criar uma arquitetura simples, porém com aspecto contemporâneo, que seja econômico e de fácil manutenção, aí de fácil repetição. Então eu criei aí, né,
um certo movimento, um certo volume, você vê que ela não é um quadradão, um caixotão, né? Na parte aqui do segundo andar, a gente tem um avanço da varanda lá em cima, cria uma cobertura em cima de uma varandinha aqui embaixo. Então a gente faz uma parte plana aqui com um pergolado, cria todo um efeito de profundidade e movimento. E como eu tinha te dito, ó, o telhado lá em cima, ó, com forro em drywall, ó, você nem consegue perceber que ele não é embutido, porque você só vê a calha, só a parte fininha dele, tá vendo? Então o aspecto, né, de telhado embutido acaba ficando aqui, ó, na mureta do terceiro andar, no caso do terraço, né? É uma casa de 2 andares mais um terceiro que funciona como um terraço, tá? Na parte de baixo aqui, quando a gente entra, a gente pode ver, a gente tem 6 metros, um carro pede 5 metros, então é bem apertadinho, tá? Não caberia aqui uma churrasqueira nem nada disso, o que justifica nosso terraço lá em cima, tá? Os pergolados aqui do terceiro para o segundo, do segundo para o primeiro, tá? Janela da sala e porta da sala, uma iluminação e apenas, né, uma garagem, um acesso. A visão da sala, né? Uma sala bem compacta, padrão apartamento, mais confortável, com um bom sofá, tá? Um bom painel de TV. Aqui a subida da escada, a escada sobe lá por trás da TV e depois vira e sobe aqui. E embaixo do segundo lance de escadas, né, temos a porta do lavabo e ao fundo aqui a porta da cozinha para esse quintalzinho dos fundos e ali atrás a cozinha, ok? Deixa eu voltar aqui. E aqui a parte da cozinha olhando para a sala, né? Aqui a escada que sobe, do lado aqui a porta do lavabo. Eu tenho geladeira, espaço para micro-ondas, uma pia modesta, um balcão para refeições, o fogão embaixo da janela e uma bancada de apoio ao lado do fogão. Uma cozinha bem completa, bem confortável para uma casa compacta, ok? E dali eu já pulo direto para uma representação aqui do que seria o terraço, né? Vê que é um terraço não muito grande também, né? Um espaço para ter um sofazinho, um lugar para sentar, um chuveirão, uma mesa para 4 pessoas, que é a capacidade de pessoas para morar nessa própria residência, uma churrasqueirinha pré-moldada simples, uma piazinha pequena com uma prateleirinha em granito, um revestimento básico e uma geladeira que eu acredito que componha uma boa área gourmet, pequenininha, porém totalmente funcional, tá? E o perfil do terreno aqui, né? Mostrando a rua aqui, por onde a gente sobe uma rampinha. A casa é 15 centímetros mais alta que a rua, né, que a calçada. E aí a gente tem aqui esse desnível, né, do terreno, que a gente faz uma contenção em 45 graus apenas aqui, e de restante deixa essa casa elevada do solo, evita a umidade, dá facilidade de manutenção do esgotamento sanitário da casa, ainda gera um bom porão. Okay? A caixa d'água fica exatamente em cima do vão da escada para ser mais reforçado, tá? A gente tem uma porta para um banheiro aqui do lado da escada, a lavanderia fica no terceiro andar, mas a gente já vai chegar nisso aí, tá bom? Vamos passar aqui para a casa, tá? Conforme a gente pôde observar, ó, a gente tem o telhado aqui que cobre a varanda gourmet em cima, né? E atrás desse telhado a gente tem um telhado mais alto, né? Que da rua ele quase não se percebe. Esse telhado mais alto, que é a parte da caixa d'água, que é acessada por dentro. E para os fundos a gente tem um outro telhado que cobre a área de serviço, espaço para tanque, máquina e pendurar roupa nesse terceiro andar, tá? E olhando pela outra perspectiva, aqui os portões da rua para acessar o depósito que fica embaixo das 2 primeiras casas. Ok? Eu vou passar para o layout, que é a planta com móveis, né, de cada andar, para a gente entender melhor como está funcionando isso daqui. Ok? A gente tem um portãozinho de 2,5 metros, tá? Portão de chapa. O ideal era que esse portão abrisse para dentro, mas ele não permite, porque senão o carro tem que ser um hatch para esse portão poder abrir para dentro. Então acredito que a gente vai ter que trabalhar com esse portão abrindo para fora, como um condomínio fechado. Acredito que a gente não terá problema com isso, não tem intenso movimento aqui na calçada. Portãozinho, 2 folhas de 1,25 m, a calçada tem 1 metro, então ele pouco passa para fora da calçada, dá para ele abrir bem aqui e o carro entrar. Aqui eu tenho 6 metros, um carro sedã de grande porte precisa de 5 metros. Então qualquer carro cabe nessa garagem aqui, tá, ok? Logo que a gente passa dessa área da garagem, tá, a gente tem aqui a área da sala, onde a gente tem o sofá, né, tem um espaço bom aqui. O sofá representado aqui tem 2,20 metros, mas caberia tranquilamente até um de 2,50 metros, se tirasse a mesa de cabeceira lateral lá, né, e deixasse uma de centro, enfim. Mas cabe um bom sofá, uma boa sala, tá?
Logo depois da sala a gente tem a escada que sobe por aqui, né? E o lavabo abaixo da escada, como eu havia te dito, fica bem apertado, né? A gente tentar fazer um banheiro aqui embaixo dessa escada, por isso a alternativa por um lavabo, ok? E atrás do lavabo, né? Atrás do lavabo e da caixa da escada, a gente tem a cozinha, onde tem geladeira, micro-ondas, enfim, né? A torre. Uma bancada molhada, uma bancada seca para refeições, o fogão bem embaixo da janela e uma bancada para o fogão. E aqui no fundo um quintal livre, que eu optei por não botar a área de serviço aqui, pois uma visita às vezes pode vir aqui na cozinha, acessar aqui a sala e não ficar vendo roupa ali. Eu optei por colocar essa área de serviço num local mais privativo da casa, um local que ninguém vai ter visão, como uma visita normalmente daqui pode ter visão lá fora. Então aqui eu imagino que a pessoa possa montar uma espécie de varandinha, colocar banquinho, um monte de vasinho de planta, pendurar uma rede, um lugar mais para o uso mesmo da casa, que como é pequena a gente tem que criar espaços, né? E a gente esconde mais essa área de serviço lá no terceiro andar, em cima dos quartos, do lado do banheiro extra que a gente vai ter, tá? Passando para o segundo andar, assim que a gente sobe a escada por aqui, a gente chega aqui, né? No fundo eu tenho um quarto de solteiro que cabe um escritório, tenho espaço para uma cama que pode abrir para cá, ser uma bicama, né? Um quarto até ok, grandinho. Um bom guarda-roupa aqui no fundo, espaço para televisão, circulação ao redor da cama, um quarto bem distribuído, tá? E ainda assim compacto. A gente tem um corredor de circulação aqui, onde no final do corredor a gente tem aqui um banheiro, um banheiro com boas dimensões. Um banheiro de 1,25 por 2,70, um banheiro bem confortável, tá? E o acesso aqui para o quarto da frente, que é um quarto de casal, tem espaço aqui para um guarda-roupa em L, tá? Uma cama com um armário aéreo em cima dela, bastante armário, um painel de TV, ok? E uma varandinha, e ao lado da varandinha aqui o pergolado que cria o movimento da fachada, ok? Continuando, depois que a gente sai por aqui, a gente continua subindo, dá a volta aqui, sobe mais um lance de escadas e vai parar no nosso terceiro andar. Terceiro andar este que se limita a essa área aqui, banheiro, escada e circulação. Tendo uma pequena varanda nos fundos que dá acesso para fazer a manutenção da máquina de ar-condicionado do quarto dos fundos, né, que pega por trás de uma mureta, e dá acesso aqui para um tanque e máquina nessa varanda, ela é coberta, ok? Um lugar para pendurar uma roupa mais privativo. Tá? E saindo aqui para frente, ok? A gente tem uma mureta aqui para a pessoa não cair na escada, né? E passando para cá, ó, uma piazinha pequenininha, uma churrasqueira, uma geladeira, um joguinho de sofá, um chuveirão e uma mesa. Então assim, é uma área semi-coberta, tá? A cobertura vem só até aqui na churrasqueira, a parte do chuveirão e do móveis aqui é descoberta, tá? E a gente consegue aí um espaço de lazer útil, funcional para as pessoas que forem habitar essa casa, tá bem? O reservatório ele fica exatamente acima da escada, para vocês terem uma ideia, né? Aqui é a porta que a gente sai para a varandinha gourmet. Aqui a gente pode colocar uma escada e subir e fazer a manutenção dessa caixa d'água, ok? A caixa d'água, se eu não me engano, que está aqui é 2.000 litros, eu conversei com você, você me pediu o tamanho, tá bem? E eu vou dar uma mexidinha no layout, mas eu vou dar uma mexidinha no layout para você em 3D, para você ter uma visualização melhor. Eu vou deixar em perspectiva, ok? Ó, aqui nós temos a sala, tá vendo? Uma sala com sofá, um bom painel de TV, tá? A escada sobe aqui, ó. E aqui, ó, embaixo da escada, a gente tem um espacinho bem pequenininho. Daria para botar, de repente, um vaso bem apertadinho aqui e um chuveiro muito pequenininho? Daria, mas fica muito desconfortável, porque aqui só tem 1,55. Então a piazinha teria que ser aquela de canto muito pequenininha, com o vaso, botar um box de 80 e um espaço de 70 para o vaso, e a pia fica muito apertado, muito trepado, muito desconfortável. Além de ter que gerar uma impermeabilização aqui num lugar muito espremido. Então eu acredito que o melhor posicionamento para o segundo banheiro da casa é no terraço por conta disso, porque aqui não funciona legal. E abaixo desse degrau aqui do fundo é muito baixo, já fica com 1,40 m. Então não é confortável. A gente vai trabalhar aqui, né,
na frente aqui já uma altura um pouquinho mais confortável em cima do vaso, tá bem? Porque senão eu poderia até avançar com esse negócio aqui até o fundo, mas ficaria muito baixo, bateria a cabeça, ok? Passando para o segundo pavimento, eu vou novamente na perspectiva, né? Aqui, ó, o ar-condicionado do suíte da frente fica na varandinha, tá? Para facilitar a manutenção. O ar-condicionado fica aqui em cima da TV, né? No cantinho perto da porta, diminui o caminho do cobre. E bem perto do banheiro também, para fazer o dreno do ar-condicionado de uma maneira bem simples. Um banheiro bem confortável, com um nicho embaixo da janela, uma janela boa também, confortável. Um quarto de casal confortável, com bastante espaço para armário também, painel de TV, né? A escada, né, aqui que desce lá para o primeiro andar e que sobe aqui para o terceiro, ok? A escada em leque duplo, tá? Cada patamar se divide em 3 degraus. E ao fundo aqui, né, o nosso quartinho de solteiro também, bem confortável, tá? A casa tem um afastamento aqui de fundos, né, de 1,65 m. No segundo andar ela avança 30 centímetros de beiral, ficando com 1,35 m de afastamento, mas ainda assim criando algum afastamento para abrir as janelas, né? E na planta do terceiro, olhando ela perspectivada, nós temos aqui, né, a descida da escada, uma mureta para proteger aqui, tá? Do ladinho da escada já aqui, né, um banheiro bem confortável também, vaso, pia, chuveiro completinho, nicho embaixo da janela, né? Nos fundos aqui temos a lavanderia, né? Na frente a nossa área gourmet aqui, simples, porém completinha, ok? Eu vou tirar aqui a seção e a gente pode ver, né, como é que isso aqui se encaixa. Aqui eu tenho a máquina e o tanque, a janela do banheiro e a porta para sair para essa varanda. Aqui por cima da mureta, ó, o técnico do ar-condicionado pode tirar o ar-condicionado do quarto aqui do fundo, ó, fazer a manutenção sem precisar de escada, sem precisar se pendurar, né? Isso aqui é só um telhado térmico, tá? Sanduíche. Pode ser também um Top Comfort da Brasilite, que também é uma boa telha, mas se você quiser o telhado térmico, tem que ser o 60 mm dupla face, tem que ser a telha com metal por cima e por baixo. Ela é mais cara, mas realmente é mais eficiente, com um forrinho por baixo, que nos dá essa sensação de laje, né? E aqui a mesma coisa, na parte da varanda, ó, um telhado caindo para frente, a calha aqui, o telhado da caixa d'água cai aqui para cima desse e a calha aqui na frente, tá? Então a gente tem aí daqui de baixo também, ó, o telhado com forro, fica com essa cara de laje, ok? Nossa fachada, ok? Com esses elementos aqui, que são 3 viguinhas, a primeira com função estrutural, as outras 2 com função decorativa, e aqui a mesma coisa, tá? Para poder criar esse volume, essa entrada na fachada, né? Essa separação entre o revestimento e a pintura, essas 3 cores de acabamento, tá? Churrasqueirinha pré-moldada, tá? Da baratinha aqui, ó, de 55 centímetros. Piazinha também da pequenininha, do material de construção, 1,20 m por 55, por 60, tá? Um cimentinho queimado lá no fundo, não precisa ser o da marca cara, pode ser feito com massa corrida e pigmento, para poder criar um detalhe aí na casa, tá? Lajinha em cima do portão com cantinho arredondado, o muro avança na calçada aqui um pouquinho só, 20 centímetros, um tijolinho para fora, só para poder criar, né, essa divisão aqui entre os portões. Algo simples, porém eficiente e com uma cara bem contemporânea, um produto bem atrativo aí para locação na região, tá? Só tinha mais alguma coisa para mostrar, só um segundo. Sim, aqui, ó, eu vou ocultar as telhas. Aqui não. Ocultando as telhas, podemos ver aqui, né? É um telhado não embutido aqui, né, na frente, só apoiado aqui em cima da mureta, que aí evita o problema de rufo, evita o problema de ter que ficar tratando todos os cantos dele, só tem que tratar aqui em cima onde ele se encosta nesse da caixa d'água, tá? O da caixa d'água também um telhado não embutido, inclinado, tá? A caixa d'água bem acima da escada, então é muito fácil a gente botar uma escadinha de manutenção, subir aqui e fazer a manutenção dessa caixa, tá? Atrás da caixa d'água aqui nós temos
banheiro e lavanderia com área para pendurar roupas. Bom, esse é o nosso projeto. Eu vou te dizer agora rapidamente, eu vou pegar a medida aqui para te passar, de metragem quadrada, tá, de área construída. Nós temos no térreo, só um segundo, 7,20 por 3,75. Vou fazer a conta aqui ao lado. 7,20 vezes 3,75 são 27 metros quadrados, tá? No segundo pavimento nós temos, tirando a varanda, né, 9 metros por 3,75. Só um segundo. Que dá 33,75 metros quadrados, tá? A varandinha aqui tem 2,60, perdão, 2,35 por 2,90. Mas a varanda a gente deixa separado, tá? E no terceiro andar nós temos aqui 3,65 por 3,75, né, que é o padrão, é a área construída, 13,69 mais ou menos. Então a gente tem 75 metros quadrados de casa, tá, contando a área interna, ok? E de varanda aqui, 1,40 vezes 3,75, mais a gente está considerando a área de serviço como varanda, né? E essa área aqui da frente também, né? Deixa eu pegar a área dela aqui, da área gourmet. De 16,23 metros de área gourmet, que dá um total de 28 metros quadrados em varandas, a varanda do segundo andar, a varanda gourmet e a lavanderia, que é uma espécie de varanda nos fundos, né? Então dá 28 metros quadrados de varanda e 74,44 de casa, ok? Então a gente tem aí uma área bem razoável, próxima aos 100 metros quadrados para um triplex, é uma área bem interessante, ok? Sobre a composição de custo a gente já conversa melhor, ok? Mas basicamente a gente está girando aí em 75 metros quadrados de casa de área interna e praticamente 30 metros quadrados de varandas, ok? Bom, esse é o nosso produto, né? Eu imagino que se a gente não tiver essa área gourmet lá no terraço, na frente, né, nesse quintal, ela não é viável. Daria para botar a lavanderia lá atrás, mas não daria para ter um banheiro aqui embaixo da escada. Então acredito que esse terceiro pavimento é necessário para que a gente consiga atender, né, todo o programa arquitetônico. E aí o nosso grande plus do projeto é de fato um terraço gourmet bem interessante, tá bem? Espero que goste, meu amigo. Adiantei o máximo que pude para poder apresentar aí, para a gente poder aproveitar a mão de obra, tá, inicial o quanto antes. Se tiver qualquer dúvida, tá, possa perguntar. Qualquer pergunta que venha, cara, não deixa de perguntar, pode perguntar, tá? Tô aqui para esclarecer. Se você quiser fazer algum ajuste, alguma modificação, algo que não faça sentido para você, você queira modificar, esse é o momento, tá? Caso você não tenha nenhum ajuste, você me aprovar o projeto, a proposta, tá? Não será mais possível fazer ajustes depois. Eu vou proceder à etapa de documentação, onde eu faço um caderno e coloco todas as medidas para te entregar um manual para você poder executar essa obra aí, tá bem? Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho de caráter arquitetônico, então a minha entrega deveria ser até aqui, né? A fachada, o volume da casa, mas eu sempre gosto de dar um pouquinho do interno,
tá? Esse interno aqui é como se já fosse o início de desenvolvimento de um projeto de interiores, mas que a gente não vai fazer no caso dessas casas. Então iluminação, tomadas, especificação de mobiliários, essas coisas não estão inclusas, tanto que eu nem fiz os quartos ficam só nas plantas mesmo, né? Para a gente poder ter uma ideia dessa ocupação, entender como é que funciona, tá? Mas essas imagens 3D que eu faço são exatamente para ilustrar principalmente a parte social, mas o nosso trabalho é focado prioritariamente em arquitetura, ok? É porta, janela, parede, abertura, circulação, escada, posicionamento de caixa d'água. Esse é o foco do nosso trabalho. Qual o tamanho do portão, o tamanho da parede, a altura do piso até o teto, enfim, né? Como funciona a construção. Aí de quebra eu gosto de fazer uma ilustração de como vai ficar essas áreas de lazer, para poder dar um entendimento da alma da casa, né? Que é onde as pessoas vão habitar, né? Coexistir, onde vai haver o coletivo da casa. Tá bem, meu amigo? Espero que goste, que tenha conseguido atender. Como disse, se não tiver conseguido atender, me diga o que você acha que diverge do teu pensamento, para que a gente possa pensar junto e, se for o caso, fazer os ajustes aí, para que a gente possa fazer o melhor aproveitamento do seu terreno, do seu recurso, e que a gente possa fazer um empreendimento de muito sucesso aí, tá bom, meu amigo? No mais, uma excelente tarde para você. Aguarde seu feedback para a gente ou ajustar ou proceder para a finalização do trabalho, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.